Olá. O intuito desse trabalho é apresentar alguns conceitos relacionados ao aprendizado contínuo, incremental e online. E a segunda fase, né, da apresentação é o mão na massa mesmo dos algoritmos e demonstração do esquecimento catastrófico e algoritmos que buscam reduzi-lo, né. Bom, Juliana, né, e o Derek, vamos dispor esse tema nessa apresentação. O aprendizado contínuo, ele é um paradigma do Deep Learning. E ele, né, surgiu considerando a quantidade de dados que aparecem de forma ilimitada e em alta velocidade. Um desafio no aprendizado de máquina é trabalhar com fluxos contínuos, por isso o paradigma do aprendizado contínuo, onde o fluxo de dados ele não é finito. Muitos pesquisadores têm trabalhado para tratar a classificação e a detecção de novidades em fluxos contínuos. Então, aí, a ideia de fluxo contínuo vem de dois conceitos, né? A aprendizagem de máquina pode ser não incremental ou incremental. Não incremental é quando todos os dados para treinamento, né? Então o dataset completo está disponível no treinamento. E o incremental há uma atualização de hipóteses existentes. Por quê? Porque surgem dados novos, né, com o tempo. Na classificação incremental, um agente deve aprender sequencialmente a classificar exemplos de treinamento, sem necessariamente ter a capacidade de estudar exemplos vistos anteriormente. Por quê? Porque o dataset, ele tem dados infinitos, então a gente também não pode pensar em armazenar todos esses exemplos, né? Todas essas amostras. Bom, para a gente também entender o algoritmo, a gente precisa entender o aprendizado de máquina online, que é um método em que os dados ficam disponíveis em ordem sequencial e são usados, né, para atualizar o melhor preditor em cada etapa. Então, o treinamento ele é dividido em etapas na aprendizagem online. Quando é offline ou em lote, né, ele o treinamento ele é feito de uma só vez. O aprendizado online, ele é uma técnica usada comumente quando também não é viável treinar todo o conjunto de dados por ser muito grande. Então, aí a gente pode usar o aprendizado online dividindo em etapas ou épocas o treinamento. Bom, então, do que a gente viu dos problemas, nesse cenário todo, a gente viu que os conceitos aprendidos, eles podem evoluir com o tempo, à medida que dados novos vão entrando no treinamento, ou que o treinamento tenha novas etapas, né, de forma infinita. Nesse cenário, novos conceitos podem surgir e conceitos antigos podem desaparecer. Então, ao mesmo tempo que pode ter um comportamento para criar novos conceitos, algumas coisas que eram comuns podem não acontecer mais. E aí entra uma outra questão, né, que já foi citada. Como a gente tem dados infinitos, a gente não vai conseguir armazenar tudo. É como nós somos, né? A gente não consegue se lembrar de todas as coisas, né? A psicologia estuda algumas coisas alguns fatos que a gente esquece, alguns fatos que a gente armazena, né, com destaque, enfim. Bom, os algoritmos de aprendizado online podem ser propensos à interferência catastrófica. Aí entra uma palavra que é muito vista, né, nos estudos de aprendizado contínuo incremental, que é a interferência catastrófica, a palavra catastrófica.
esse problema ele pode ser resolvido por abordagens de aprendizado incrementais. Bom, o que é o esquecimento catastrófico, né? É uma forma de lidar, né, com as amostras antigas e deixando, né, quando a rede deixa de classificar com boa acurácia, amostras de treinos anteriores. O esquecimento catastrófico ele é um fenômeno no qual uma DMN falha completamente em aprender novos dados sem esquecer muito de seu conhecimento aprendido anteriormente. Bom, então agora a gente vai... Qual o objetivo dos algoritmos que a gente vai ver aqui? Né? A gente já viu os problemas, agora a gente vai ver os objetivos dos algoritmos incrementais. O modelo aprendido ele deve se adaptar aos novos dados sem esquecer o conhecimento existente. Na classificação também há um desafio, que a gente não vai focar nesse trabalho, mas é muito citado em trabalhos de aprendizado contínuo, que é pode haver uma mudança de conceito. Ou seja, pode ter um padrão que acontecia e em determinado momento parou de acontecer. Então, assim, a pandemia é muito vista em trabalhos com mudança de conceito, enfim. E aí, os algoritmos eles têm que tirar informações importantes e úteis de um conjunto infinito de dados, né? E atualizar o modelo de decisão de forma incremental para melhor classificar os dados que vão surgindo ao longo do tempo. Os algoritmos incrementais, eles também, né, são aplicados a fluxo de dados, que é o fluxo de dados infinitos, né, ou para Big Data. Por quê? Por escassez de recursos, né? Computacionalmente é muito difícil processar um Big Data. E aí o objetivo de usar algoritmos incrementais para isso é produzir ou tempo mais rápido de classificação e previsão, ou realmente conseguir, né, processar por ser muito grande. E aí, quais são as abordagens para neutralizar os problemas ou o esquecimento, né, nos algoritmos incrementais? Então, ou a gente, né, tem uma revisão feita por alguns autores que foi bem interessante para a gente entender o conceito. Então, assim, existem abordagens que os autores usam para neutralizar esse esquecimento. Pode ser manter uma quantidade limitada de dados das tarefas anteriores. Pode ser aprender quais dados usar para o treinamento. Então, tem alguns autores que citam o pseudo-ensaio, ou estendendo a arquitetura para novas tarefas, ou usando sub-redes para cada tarefa, ou restringindo a divergência do modelo à medida que ele evolui. Esses autores citaram essas abordagens como exemplo, e muitas vezes elas podem ser usadas em conjunto, né? Então, aqui tem uma imagem que cita, que mostra mais ou menos como funciona. Então, assim, essa imagem ainda não está colocando novas classes, né? Mas com o passar do tempo, o modelo vai se ajustando de acordo com os dados que ele recebe. Bom, algoritmos que podem facilitar o aprendizado incremental, eles são conhecidos como algoritmos incrementais de aprendizado de máquina. Eles podem incorporar, né, para trabalhar, algum parâmetro ou suposição que controla a relevância de dados antigos. Ou eles podem armazenar tudo, que eles são conhecidos como algoritmos incrementais estáveis. Bom, aqui a gente tem uma imagem do aprendizado supervisionado incremental, onde a gente vê o quê? Não é só dado observado, modelo e classificação. Ele tem uma realimentação e uma atualização do modelo.
Em geral, os algoritmos incrementais, eles trabalham em duas fases, online e offline. A fase offline, o algoritmo recebe dados, os exemplos rotulados. Na fase online, ele classifica novos exemplos à medida que os novos dados vão surgindo. E o modelo, ele é atualizado constantemente de forma a refletir os dados recebidos. Alguns algoritmos, eles podem ser só online, mas nesse comportamento, eles podem ser menos precisos. Os mais utilizados são online e offline. Bom, os algoritmos, eles devem ser capazes de atualizar o modelo de decisão e se adequar, inclusive, a novas classes. Identificar ruídos e outliers, para que sejam descartados. E detectar novidades. O que é a novidade? Novos conceitos que o sistema não tem conhecimento durante a fase de treino. Duas preocupações são importantes para o algoritmo. Manter a acurácia, ou seja, mitigar e diminuir o esquecimento catastrófico e não confundir ruído e outlier com novos conceitos. Algumas aplicações que a gente pode citar de exemplo filtro de spam, é usado aprendizado contínuo na maioria dos casos. A gente viu alguns artigos de fake news, aulas remotas, né, que foi muito usado na pandemia, para identificar, por exemplo, nas expressões bocejo, olho fechado, né, para identificar aí se o aluno estava prestando atenção ou não. Sistema de segurança, rede de computador, medicina, previsão de tendência de estoque, perfil de usuário, reconhecimento facial, deve identificar novos padrões, né? Enfim, a gente citou algumas e agora a gente vai para a aplicação mesmo. O primeiro experimento para testar esse paradigma do Deep Learning, que é o aprendizado contínuo, criamos 2 datasets com base no dataset MNIST. Esse dataset ele contém exemplos de manuscritos do número do 0 ao 9. Selecionamos apenas 2 números, que é o número 1 e 2. Um detalhe importante é que no primeiro dataset, o número 1, em especial, ele está inclinado para a direita. E no segundo dataset, o número 1 está levemente inclinado para a esquerda, porque tem pessoas que têm a tendência de escrever para a direita e tem pessoas que têm tendência de escrever para a esquerda. E podemos notar que o número 1 é mais perceptível ainda essa diferença se comparado com os outros números. Por isso que demos ênfase a fazer isso principalmente com o número 1, escolher números 1 inclinados para a direita e para a esquerda. Com isso, poderemos entender também esse fenômeno que é chamado de esquecimento catastrófico, quando a rede deixa de classificar com boa acurácia amostras de treinos anteriores. Para a criação desses datasets, primeiro dataset usamos 100 amostras de cada número, 100 amostras do número 1 e 100 amostras do número 2, mais 50 amostras de cada para validação. No segundo dataset, usamos apenas 50 amostras de cada, mais 25 de cada para validação. Com isso, já podemos conseguir simular o esquecimento catastrófico. Além desses 2 datasets, criamos ainda um terceiro dataset, que é a junção desses 2 datasets. Esse terceiro dataset, com o total das amostras dos 2 conjuntos, servirá como base para os outros treinamentos incrementais, pois o primeiro treinamento, queremos que a rede consiga classificar bem todas as imagens, todos os tipos de manuscritos, tanto os manuscritos inclinados para a esquerda, quanto os manuscritos inclinados para a direita. E depois compararemos os treinos incrementais se eles conseguem ter a mesma acurácia ou eficácia que o treinamento com a rede com todas as amostras. Para a criação de nossa rede neural, com o objetivo de classificar os manuscritos,
criamos um modelo simples, com 2 camadas convolucionais e 3 camadas de redes neurais. Sendo que as amostras utilizadas são simples, não necessitou de muitas camadas convolucionais para a extração de atributos. Com esse modelo, já conseguimos ter uma boa acurácia depois de algumas épocas de treinamento. Começamos então o primeiro teste fazendo o treinamento do dataset que contém todas as amostras dos 2 conjuntos. Como era de se esperar, o treinamento com todas as amostras consegue classificar com boa eficácia todos os tipos de manuscritos, tanto aqueles inclinados à esquerda quanto à direita. Em seguida, fizemos o treinamento, primeiro, apenas das amostras que têm os manuscritos inclinados à esquerda, e depois conseguimos uma boa acurácia após 30 épocas de treinos. Depois, realizamos novamente o treinamento com a segunda amostra. Como era de se esperar, enquanto consegue uma boa classificação do conjunto A, que é o primeiro dataset, que são os manuscritos, tem os números 1 inclinado à direita, ele não consegue uma boa acurácia ou precisão no conjunto B, que tem os manuscritos com o número 1 inclinado levemente à esquerda, porque ele não treinou ainda essas amostras. Depois, faremos um segundo treino para que a nossa rede possa classificar também as amostras do conjunto B. Esse gráfico ele mostra para nós o histórico do custo calculado pela função de custo para reajuste dos pesos dos 2 treinamentos, tanto do primeiro quanto do segundo. Vemos que, logo após o segundo treinamento, a nossa rede ela consegue uma boa precisão ou acurácia na classificação do conjunto B também, mesmo não conseguindo um desempenho tão bom no conjunto A. Mesmo assim, percebemos que, nesse modo de treino, não houve um prejuízo tão grande em relação ao esquecimento catastrófico. Um detalhe interessante é que, nesse treinamento, utilizamos o método offline, ou seja, nós não estamos treinando amostra por amostra em nossa rede, mas sim um conjunto de amostras. Nesse caso, estamos treinando um conjunto de 32 amostras. 32 amostras são passadas pela rede, depois é calculada uma média de erro de todas elas, e só depois que os pesos da nossa rede são atualizados. Mas existe ainda um outro cenário, que é o treinamento online. Quando que necessitamos desse treinamento? Às vezes existem cenários em que o fluxo de dados é contínuo e nem sempre temos os mesmos dados. Então não conseguimos treinar em lote ou em um lote definido. Neste caso, fazemos o treinamento online. No próximo experimento, vamos testar usando esse tipo de treinamento para vermos o resultado do treinamento incremental. Igual ao treinamento anterior, primeiro faremos o treinamento do primeiro conjunto de amostra, o conjunto A, e veremos a acurácia sobre o conjunto A e o conjunto B. Como era de se esperar no conjunto A, nós conseguimos classificar 100%, uma boa precisão, uma boa acurácia, no conjunto B apenas 50%. Possivelmente, esses 50% é do número 2, que não tem tanta diferença, e não nos preocupamos em selecionar os 2 inclinados do lado esquerdo ou do lado direito. Como podemos observar, com apenas poucas épocas, ele já consegue uma boa acurácia, sendo que os pesos eles são reajustados a cada etapa, ao contrário do método offline, que apenas atualiza os pesos durante o treinamento na nossa rede neural após passar um conjunto de amostras. Após o segundo treinamento, percebemos que ele classificou com uma acurácia pior o conjunto A do que o treinamento anterior, ao passo que ele classificou bem o conjunto B. Nesse caso, podemos ver então que é perceptível aqui o fenômeno conhecido como esquecimento catastrófico. O próximo teste que fizemos foi usando a estratégia EWC, Elastic Wake Consolidation. Este método foi um dos primeiros algoritmos do aprendizado contínuo que atacaram o problema do esquecimento catastrófico. Realizamos as mesmas etapas dos testes anteriores, primeiro treinando o conjunto A e depois treinando o conjunto B. Vemos que ele teve uma leve melhora na precisão do conjunto A no modo online, se comparando com o treinamento online sem usar o algoritmo EWC. É bom frisarmos bem que esses algoritmos não eliminam por completo o esquecimento catastrófico. Eles apenas tentam amenizar esse esquecimento. Fizemos ainda outros testes, usando uma taxa menor de aprendizado, realizando as mesmas etapas,
e percebemos que houve uma leve melhora utilizando uma taxa de aprendizado menor, mesmo que para isso seja preciso mais épocas de treinamento. Fizemos o mesmo com a EWC e o resultado também foi satisfatório. Realizamos ainda outro treinamento mudando o otimizador. Ao invés de usar o clássico otimizador SGD, usamos o otimizador ADAM. E com esse otimizador, podemos ter um resultado ainda mais satisfatório, chegando à incrível precisão ou acurácia de 100% nos dois conjuntos após os dois treinos. No método online, também houve uma leve melhora usando o otimizador ADAM neste caso. E com o uso do otimizador com EWC, tivemos também um resultado satisfatório. Depois de realizar todos os testes, fizemos uma comparação dos resultados para identificarmos qual foi a melhor estratégia em relação ao treinamento incremental. Com base nesses resultados, podemos concluir que as melhores estratégias foi utilizando o otimizador ADAM em relação ao otimizador SGD e também usando o algoritmo EWC, principalmente nos treinamentos online. Depois, realizamos mais um experimento adicionando uma nova classe. Agora, enquanto um dataset vai ter apenas o número 2 e 1 inclinado levemente à direita, o outro dataset vai incluir também o número 3. Com isso, no segundo treino dos testes que serão realizados, teremos uma nova classe a mais para a nossa rede aprender. Já no primeiro teste com o treinamento Batch Offline, já podemos perceber que o esquecimento catastrófico foi mais perceptível. No segundo treino, ao passo que aprende a classificar o conjunto B, ele deixa de classificar com precisão o conjunto A, sendo que agora ele precisa aprender uma nova classe a mais que foi incrementada no segundo treino. Depois, fizemos os mesmos testes que realizamos no experimento anterior, realizando dois treinos, o primeiro com o conjunto A e o segundo com o conjunto B, sendo que dessa vez o conjunto B tem mais uma classe incrementada. Com o resultado desse segundo experimento, podemos concluir que o esquecimento catastrófico é ainda mais evidente. Mesmo assim, algumas estratégias se destacam, como o treinamento online usando o otimizador ADAM, que chegou a ter a acurácia de 98% no conjunto A depois do segundo treinamento. Outra observação que achamos importante destacar é que, após o segundo treino, demorou mais para ter um bom índice de acurácia no conjunto B, sendo que foi usado o mesmo número de época do experimento anterior. Percebemos que é necessário um número maior de épocas para ter uma boa acurácia no segundo treinamento. Podemos concluir, então, com base nesses experimentos, que, apesar de ocorrer o esquecimento catastrófico, existem estratégias que podem amenizar esses efeitos no treinamento contínuo e incremental.